paz do Senhor, a Igreja em Cristo que está espalhada em todo o mundo. Meu nome é Eduardo e eu gostaria de trazer a vocês um ensinamento, um estudo a respeito de um tema que hoje em dia nas igrejas não se fala mais. Eu tenho por experiência própria, inclusive em escolas dominicais, em eventos, em pregações, em preleções, seja o que for, em seminários, as pessoas não querem mais falar desse tema que eu vou abordar com a igreja. Portanto, o tema é: a mulher cristã pode usar calças compridas? A respeito desse tema, nós vamos abordar 4 itens que eu vou estar falando com vocês para esclarecer, para realmente mostrar à igreja, tirando mistificações, tirando disse-me-disse, o achismo tão popular evangélico, mas em cima da palavra de Deus. Nós vamos estudar para sabermos, na verdade, se pode ou se não pode, se é errado ou se não é errado. Vou até usar o termo pecado. Então me acompanhe. Eu peço a você, irmão em Cristo, me acompanhe em nome de Jesus nesse estudo. Vamos orar brevemente? Senhor, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença aqui agora para lhe pedir que o Senhor venha falar comigo e com a Tua igreja, que o Senhor venha, através de Tua palavra, falar a Tua sã doutrina, para que nós possamos saber qual é a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor apareça cada vez mais e mais, mostrando, iluminando a mente, Senhor, para que possamos compreender a verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, meu nome é Eduardo da Silva Rotulo, sou apenas um irmão em Cristo Jesus. Eu gostaria de falar com vocês a respeito do que Deus tem me mostrado sobre esse tema tão importante para nós, para a Igreja de Cristo. Então o tema é, repetindo, a mulher cristã pode usar calças compridas? Estarei falando em 4 tópicos, que primeiro estarei entrando na breve história da calça comprida, a introdução ao meu estudo, o desenvolvimento e no final a conclusão desse meu estudo. Vamos lá. Mulheres que usam jeans. 1960. Os jeans, palavra portuguesa, mas de origem inglesa, foi e é um tipo de calça também adotada tanto pelas mulheres como pelos homens. Calças projetadas para trabalhar nas minas foram pouco a pouco utilizadas por mulheres e crianças. As primeiras mulheres a usar calça jeans foram as hippies dos Estados Unidos em meados dos anos 60. Aqui está um resumo da pesquisa que eu fiz a respeito da introdução de como surgiu a calça jeans. Claro, amados, estou falando para mulheres. Para mulheres. Os homens sempre usaram calça comprida. Vamos ter sempre isso em mente. Sempre a calça comprida os homens utilizaram. Então vemos aqui que um grupo de hippies em 1960 nos Estados Unidos, pela primeira vez passaram a utilizar, a fazer uso da calça comprida. E logo depois as primeiras mulheres passaram, as mulheres comuns, donas do lar, influenciadas até mesmo pela mídia, pelas atrizes de Hollywood, começaram a fazer uso da calça comprida e logo caiu no gosto popular de todas as mulheres. Então as crianças também, as menininhas, passaram a utilizar, passou-se a ter um manequim, um corte específico também para as crianças. Então deu-se início, esse jeans é uma palavra de origem inglesa, que logo veio a cair no gosto de todas as mulheres do mundo. Hoje em dia elas não abrem mão. Só para nós termos uma ideia, amados, a calça jeans é um dos acessórios mais vendidos do manequim feminino. Então, no guarda-roupa feminino, você vai encontrar em média 70% do seu vestuário são calças e apenas 30% são saias. E destas, poucas são compridas, na verdade, né? Isso aí devemos entender. Poucas são até mesmo adequadas para uma serva de Deus, para uma cristã em Cristo. Então vemos aqui, em 1960, deu-se início então
ao uso da calça jeans. É claro que o uso da calça veio um pouco antes. As mulheres passaram a utilizar um pouco antes de 1960, mas especificamente falando da calça jeans, que é a mais usada pelas mulheres, que as mulheres não abrem mão da calça jeans, foi em 1960. Segundo ponto, mulheres vestindo calças, 1970, 10 anos após. Historicamente, no Ocidente, as mulheres têm usado indumentárias semelhantes a saias como vestuário, enquanto que os homens tinham e têm usado calças. No final do século XIX, as mulheres começaram a usar calças e blusas para o trabalho industrial. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres usavam as calças de seus maridos enquanto concorreram aos seus empregos. Na década de 1970, as calças da moda foram feitas especialmente para as mulheres. Então vemos aqui que foi bem antes de 1960. Como vemos aqui, as mulheres passaram a utilizar calças por volta de 30, de 40, na Segunda Guerra Mundial, quando então seus maridos, que eram operários de fábrica, tiveram que abandonar os seus postos de trabalho e irem combater nas frentes de guerra, inclusive do lado ocidental, principalmente. Então, essas vagas na metalurgia, na indústria bélica, na indústria armamentista, nas indústrias normais de fabricação de todo tipo de manufaturados, nós verificamos que ficou um déficit, faltando pessoas para trabalhar, para dar conta da produção. Então, os homens, os políticos da época tiveram, dizem eles, a brilhante ideia de colocar as mulheres para trabalhar. Nada contra, a mulher pode ajudar sim o homem, com certeza. Mas então as mulheres entrando no mercado de trabalho, elas passaram a utilizar as calças dos seus maridos. Eles pensaram assim, bom, não é bom que a mulher no ambiente de trabalho trabalhe de saia, porque ela pode escorregar e pode aparecer alguma coisa, ou coisa parecida desse jeito. Então elas passaram a utilizar as calças compridas. Então nós vemos que após o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, elas não abandonaram a calça comprida. Depois, elas continuaram a fazer uso da calça jeans e da calça de trabalho até os dias de hoje. Então, por volta de 30, 40, quando houve o início das mulheres no mercado de trabalho, trabalhando nas fábricas para manufaturar os produtos que tanto necessitamos, que a guerra, então o mundo ocidental precisava para combater a frente nazista, então as mulheres passaram a fazer uso da calça comprida. E após acabar a guerra, elas gostaram tanto da calça que elas passaram a exigir que elas pudessem continuar usando como acessório do seu guarda-roupa, como seu manequim, os tipos de calça que elas mais gostariam. Então, a indústria da moda, aproveitando esse nicho de mercado, vendo esse novo mercado, passou então a contratar estilistas e passou a se produzir vários tipos de modelos de calças femininas, tanto jeans como calça social e por aí em diante. Assim deu-se início, então, à era das calças compridas para as mulheres, que veio no século XIX, no final, por consequência da Segunda Guerra Mundial. Bom, agora vamos ver o aspecto da religião. Vamos ver agora, abordar as principais religiões, como que as religiões reagiram e reagem a essa nova mudança, a esse novo paradigma da mulher inserida no mercado de trabalho e utilizando as calças, que o nosso foco aqui é as calças. Mas eu precisei falar da Revolução Industrial, precisei falar da Segunda Guerra para que vocês pudessem entender qual a origem, de onde veio a calça comprida, se bem que remonta desde a época do Império Romano. As Amazonas tem-se frescos, tem pinturas que mostram em vasos antigos as mulheres amazonas como as primeiras a utilizarem a calça comprida, vindo lá da época do Império Romano. Foram aquelas guerreiras que, quando nós estudamos na história, verificamos que elas tentaram dominar o mundo, dominar os homens. Era um grupo de mulheres que no final foram derrotadas pelo Império Romano, acabou destruindo e elas não conseguiram vencer.
Mas para nós aqui, interessante é que marcar a Segunda Guerra Mundial. Vamos pegar nessa tecla aqui, marcar esse ponto, 1930 a 40, dando ideia que começou por aí. A religião, vamos lá, quero primeiro falar da religião judaica, que é uma das 3 maiores religiões do mundo, e temos aqui os judeus ortodoxos. Eu quero falar dos judeus ortodoxos porque, entendam bem, em Israel, no Israel moderno de hoje, existem vários grupos de judeus. Existem judeus até mesmo os sionistas, existem judeus que são partidários do capitalismo, que tem um sistema capitalista americanizado, e inclusive eles pegam toda a cultura e interiorizaram dentro de si, e você não sabe reconhecer, se você for em Israel, se esses judeus são mesmo judeus mosaicos, ou seja, que guardam a lei de Moisés, ou se são americanos, porque muitos nem usam mais a barba, muitos não usam aquele chapéu preto, o kippah, não usam mais aquela espécie de bonezinho preto em cima na cabeça, não usam aquelas roupas pretas, eles se vestem utilizando-se da moda ocidental, do que tem de mais moderno. Inclusive Israel já tem cafés, já tem bares, barzinhos, boates, já tem cinema, já tem novelas, inclusive eles assistem até novelas brasileiras e mexicanas, e filmes, e toda a cultura ocidental, americana, consumista, hoje você encontra em Israel. Mas ainda existe em Israel o Israel que não mudou, o Israel ortodoxo. O judeu que eu quero falar, os judeus ortodoxos. Que os judeus ortodoxos são aqueles que ainda preservam a verdadeira lei de Moisés. Eles são os rabinos que ainda guardam as leis de Moisés, com as mesmas cerimônias. Claro, não tem mais o templo, não há como ter mais sacerdotes, mas eles guardam o que eles podem guardar da lei, eles ainda guardam os costumes, as tradições, a Torá, eles guardam o Talmud, que tem os ensinamentos das tradições judaicas, enfim, eles guardam. Então, vamos lá, judeus ortodoxos. A maioria das mulheres judias ortodoxas estão obrigadas pela lei religiosa a usar saias e não calças. Existem 2 principais preceitos do judaísmo que são a base para isso. Uma delas é a modéstia. Ou seja, quando eles falam da modéstia aqui, para nós cristãos, podemos ir lá na carta aos Timóteos e vemos lá que fala da modéstia, que a mulher tem que se vestir com pudor, modéstia, para nós. Mas eles estão se referindo à parte da lei mosaica que está lá em Deuteronômio 22:5, onde diz que o homem não vestirá a veste de mulher e nem mesmo a mulher vestirá a veste de homem. É aí que os judeus ortodoxos baseiam a sua doutrina, baseado nesse e em outros versículos que eles baseiam as vestes, como devem ser as vestes da mulher judia ortodoxa, mosaica, antiga. Então, resumindo, os judeus, os ortodoxos, que guardam, não o judeu moderno, ocidental, os que guardam ainda a lei de Moisés, ao pé da letra, como ela é, eles então acham que as mulheres não devem fazer uso de calças. Olha lá, elas são obrigadas pela lei religiosa a usar saias e não calças. Vamos lá agora ao catolicismo tradicionalista. O catolicismo está também entre uma das maiores religiões do mundo, e ela é uma religião monoteísta, ou seja, crê num único Deus, mas também crê na Trindade, em 3 pessoas, sendo apenas não 3 deuses, apenas um Deus, como diz a doutrina antiga, que está lá nos credos antigos, no credo niceno, no credo dos apóstolos, que fala da Trindade e que diz que há um só Deus. Nós cremos nisso, realmente, há um só Deus. Somos trinitários. Temos que colocar aqui essa ênfase que eu estou falando para você que está me ouvindo aqui agora. Eu não sou unitário, sou trinitário. O que é trinitário? Falando um pouquinho de teologia. Trinitário significa a pessoa que crê na Trindade. Então, se eu creio na Trindade, eu sou trinitário. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, são unitários. Eles não acreditam na Trindade. Então, se eles não acreditam que existem 3 pessoas em um só